Perdão de Assis. Indulgência da Porciúncula. 2 de agosto. Paz e bem. A majestosa Basílica de Santa Maria dos Anjos em Porciúncula, construída por iniciativa de São Pio V, a partir de 1569 e situada a cerca de 4 quilômetros de Assis, abriga entre suas paredes a antiga Capela da Porciúncula, ligada à memória de São Francisco de Assis, sendo o próprio berço das ordens franciscanas. Hoje, em sua fachada, há um afresco que retrata a instituição do Perdão de Assis, obra de G. F. Overbeck de Lübeck, que assim quis decorar aquele insigne lugar. As abóbadas enegrecidas e as paredes sóbrias com vestígios de afrescos do século XIV, em seu interior, criam um ambiente sugestivo que convida à oração. Atrás do altar, há um esplêndido políptico com fundo em ouro do padre Hilário da Viterbo, em cujo centro está representada a Anunciação, e nos quadros circundantes, episódios da vida de São Francisco sempre relacionados à concessão da indulgência do perdão. O Santo Pontífice Pio X elevou a Igreja de Santa Maria dos Anjos à dignidade de basílica patriarcal com capela papal e confirmou-lhe o título de cabeça e mãe de toda a ordem dos frades menores. E não poderia ser diferente, visto o grande afeto que Francisco nutria por este lugar. O santo fixou aqui a sua morada, diz esse Boaventura na legenda, maior pela reverência que tinha para com os anjos e pelo grande amor à Mãe de Cristo, a quem a capelinha era dedicada. O próprio pobrezinho recomendava aos seus frades: cuidai para nunca abandonardes este lugar. Se fordes expulsos por um lado, reentrai pelo outro, porque este é um lugar santo e habitação de Deus. Aqui, quando éramos poucos, o Altíssimo nos multiplicou. Aqui, iluminou com a sua sabedoria os corações dos seus pobrezinhos. Aqui, acendeu o fogo do seu amor nas nossas vontades. Aqui, quem rezar com devoção obterá o que pediu, e quem o profanar será severamente punido. Portanto, meus filhos, estimai digno de toda a honra este lugar, morada de Deus, e com todo o vosso coração, com voz exultante, aqui, louvai ao Senhor. Nesta humilde igreja, que já pertencera aos monges beneditinos do Subásio e restaurada pelo próprio pobrezinho, foi fundada a Ordem dos Frades Menores. Aqui, na noite entre 27 e 28 de março de 1211, Clara de Favarone de Ofreduccio recebeu do santo o hábito religioso, dando origem à Ordem das Clarissas. Na Porciúncula, no ano de 1221, reuniu-se o famoso Capítulo das Esteiras, do qual participaram cerca de 5.000 frades, vindos de todas as partes da Europa, para rezar, refletir sobre a salvação da alma e debater a nova regra franciscana. Sempre aqui Francisco piamente expirou, deitado sobre a terra nua, ao pôr do sol de 3 de outubro de 1226. A história, ainda neste santo lugar, o santo de Assis teve a divina inspiração de pedir ao Papa a indulgência, que depois foi chamada justamente da Porciúncula ou Grande Perdão, cuja festa se celebra em 2 de agosto. É o diploma de Frei Teobaldo, bispo de Assis, um dos documentos mais difundidos que o relata. São Francisco, em uma noite indeterminada de julho de 1216, enquanto estava de joelhos diante do pequeno altar da Porciúncula, imerso em oração, viu de repente um clarão resplandecente iluminar as paredes da humilde igreja. Sentados em um trono, cercados por uma multidão de anjos, apareceram, em uma luz cintilante, Jesus e Maria. O Redentor perguntou ao seu servo qual graça desejava para o bem dos homens. São Francisco humilde respondeu: pois é um mísero pecador que te fala, ó Deus misericordioso. Ele te pede piedade para os seus irmãos pecadores. E todos aqueles que, arrependidos, cruzarem os umbrais deste lugar, tenham de ti, ó Senhor, que vês os seus tormentos, o perdão das culpas cometidas. O que pedes, ó Frei Francisco, é grande, mas de coisas maiores és digno e maiores terás. Acolho, portanto, a tua oração, mas sob a condição de que peças ao meu vigário na terra, da minha parte, esta indulgência. Era a indulgência do perdão. Às primeiras luzes da alvorada, então, o santo de Assis, levando consigo apenas o Frei Maceo de Marignano, dirigiu-se a Perugia, onde então se encontrava o Papa. Sentava-se no trono de Pedro. Após a morte do grande Inocêncio III, o Papa Honório III, um homem idoso, mas muito bom e pio, que tinha dado tudo o que possuía aos pobres. O pontífice, ouvindo o relato da visão da boca do pobrezinho de Assis,
Perguntou por quantos anos pedia esta indulgência. Francisco respondeu que pedia não anos, mas almas, e que queria que qualquer um que vier a esta igreja, confessado e contrito, seja absolvido de todos os seus pecados, da culpa e da pena, no céu e na terra, desde o dia do batismo até o dia e a hora em que entrar na dita igreja. Tratava-se de um pedido inusitado, visto que tal indulgência costumava ser concedida apenas para aqueles que tomavam a cruz pela libertação do Santo Sepulcro, tornando-se cruzados. O Papa de fato fez notar ao pobrezinho que não é costume da corte romana conceder uma indulgência semelhante. Francisco rebateu: o que eu peço não é da minha parte, mas da parte daquele que me enviou, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da oposição da cúria, o pontífice concedeu-lhe o que pedia. Prestes a se despedir, o pontífice perguntou a Francisco para onde ia sem um documento que atestasse o que obtivera. Santo Padre, para mim basta a vossa palavra. Se esta indulgência é obra de Deus, ele cuidará de manifestar a sua obra. Eu não preciso de documento algum. Esta carta deve ser à Santíssima Virgem Maria, Cristo tabelião e os anjos as testemunhas. Em 2 de agosto de 1216, diante de uma grande multidão, São Francisco, na presença dos bispos da Úmbria, Assis, Perugia, Todi, Spoleto, Nocera, Gubbio e Foligno, com a alma cheia de alegria, promulgou o grande perdão para todos os anos naquela data para quem, peregrino e arrependido, cruzasse os umbrais do templete franciscano. Tal indulgência pode ser alcançada, para si ou para as almas do purgatório, por todos os fiéis diariamente, apenas uma vez ao dia, durante todo o ano naquele santo lugar e, uma única vez, do meio-dia de 1º de agosto à meia-noite do dia seguinte, ou com o consentimento do ordinário do lugar, no domingo anterior ou posterior, a partir do meio-dia do sábado até a meia-noite do domingo, visitando qualquer outra igreja franciscana, basílica menor, igreja catedral ou paroquial. Em 1279, o frei Pedro de João Olive escrevia que esta indulgência é de grande utilidade para o povo, que é assim impulsionado à confissão, contrição e emenda dos pecados, justamente no lugar onde, através de São Francisco e Santa Clara, foi revelado o estado de vida evangélica adequado a estes tempos. Em 1303, Perugia, cidade que teve a honra de sediar em várias ocasiões a Cúria Papal, recebeu do pontífice Bento XI, 1302-1304, ainda apenas vivae vocis oráculo, uma indulgência ad instar portiuncule, isto é, plenária como a da Porciúncula. A difusão do movimento franciscano contribuiu também para a expansão da indulgência, ligada ao perdão de Assis, a tal ponto que se tornou uma prática consolidada em toda a cristandade. Das condições, Paulo VI, ao reorganizar as indulgências na Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina, de 1º de janeiro de 1977, esclarecia que a indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal pelos pecados, já remitidos quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto e em determinadas condições, adquire por intervenção da Igreja, a qual, como ministra da redenção, autoritativamente dispensa e aplica o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos, Norma Nebium. Prescrevia ainda que a indulgência plenária pode ser adquirida apenas uma vez ao dia. Para adquirir a indulgência plenária é necessário executar a obra indulgenciada e cumprir 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do sumo pontífice, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, N do T. Requer-se, além disso, que seja excluído qualquer afeto ao pecado, mesmo venial. Normas Nômur 6 e 7. E, por fim, estabelecia que nas igrejas paroquiais pode-se alcançar, além disso, a indulgência plenária 2 vezes ao ano, isto é, na festa do Santo Padroeiro e em 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da Porciúncula, ou em outro dia oportunamente estabelecido pelo ordinário. As referidas indulgências podem ser adquiridas ou nos dias acima estabelecidos, ou com o consentimento do ordinário, no domingo antecedente ou posterior.
norma N15, e que a obra, prescrita para alcançar a indulgência plenária, anexa a uma igreja ou a um oratório, consiste na devota visita a estes lugares sagrados, recitando neles um Pai Nosso e um credo, norma N16. A Sagrada Penitenciaria Apostólica, em 29 de junho de 1968, publicava o Enchiridion Indulgentiarum, ou Manual das Indulgências, cujo parágrafo 65, intitulado Visitatio Ecclesiae Paroessialis, estipulava que a indulgência plenária ao fiel que piamente visita a igreja paroquial na festa do padroeiro ou no dia 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da porciúncula, pode ser adquirida ou no dia acima indicado, ou em outro dia a ser estabelecido pelo ordinário segundo a utilidade dos fiéis. A igreja catedral e, eventualmente, a igreja com catedral, mesmo que não sejam paroquiais, e também as igrejas quase paroquiais, gozam das mesmas indulgências. Na Pia Visita, em conformidade com a norma 16 da Constituição Apostólica, Indulgentiarum Doctrina N.D.T., o fiel deve recitar um Pai Nosso e um credo. Tal disposição foi substancialmente mantida inalterada também na atual edição, a quarta, do Enchiridion Indulgentiarum Normae e Concessiones, publicado em 16 de julho de 1999 pela Penitenciaria Apostólica, no Santuário da Porciúncula, em Assis. Contudo, graças também a um decreto especial da Penitenciaria Apostólica, datado de 15 de julho de 1988, Portiunculae Sacrae Aedes, pode-se alcançar a indulgência sob as mesmas condições, durante todo o ano, uma única vez ao dia. Pavei, Francesco Patruno.